Bom dia, rapaz. Eita, rapaz, são 8h06, sexta-feira, 22 de maio. Devo me deslocar mais aí adiante, sabe? Estou um pouco ansioso, preciso ir ao Tribunal de Justiça, rapaz, do Estado do Pará, rapaz, ali na sede, no Almirante Barroso, rapaz. Ver a situação de 7 processos que eu tenho, rapaz, de cobrança numa cidade a 300 quilômetros aqui de Belém, rapaz, um prefeito deixava o governo e uma dívida, sabe, de salários atrasados, de setembro a dezembro, sabe? E essa dívida foi negociada, tá certo, em 98 e quem substituiu, sabe, ficou de pagar e terminou não pagando e essa dívida se tornou uma ação judicial, rapaz, em 98. E eu entrei nesse processo, rapaz, eram 206 servidores, funcionários públicos da cidade, sabe, com salários atrasados. Veja, eu tô falando de 98, bicho. 98, então tu fechas 2000, sobram dois com mais 26, 28 anos, cara. 28 anos, rapaz, que esse processo rola, vê se pode uma porra dessa. Eu entrei no processo em 2001, rapaz, e para 2005, portanto, tem 5 anos, rapaz, eu não consigo avançar, rapaz, sabe? Porra. Por fim, está dependendo de despacho do juiz para mandar esses processos para. São 7 processos, são cerca de 206. Eu tenho comigo, marchando comigo, 100 funcionários, tá certo? Dividido em 7 processos. Um processo já foi aí, sabe, quitado, houve uma distração do tribunal, sabe, aqui em Belém e mandou pagar, tá certo? Os outros 6 ficaram travados, rapaz, sabe? E aí é que se percebe e se dá razão para aquele dizer, eu acho que era um dizer de quem falava aquilo, rapaz, aqueles caras que botavam dúvida em tudo, rapaz, ali os pré-socráticos, sabe? Que inventaram a tirada, cada cabeça uma sentença. Como é que chamavam aqueles caras ali, rapaz, sabe? Porra, bicho, sabe? Porque veja, a ideia era discutir a verdade, tá certo? Aí a questão que se punha é a verdade é absoluta ou é relativa, tá certo? Aí houve uns que pularam, sabe, de um lado e disseram a verdade absoluta, rapaz, sabe? A verdade ela é essencial, rapaz, sabe? Aí o Platão mais adiante vai dizer, rapaz, a verdade está no mundo das ideias, rapaz, sabe? A verdade é o infinito, rapaz, sabe? É o poderoso, sabe? Qualquer coisa assim. Mas uns diziam, não, pera lá, não, rapaz, a verdade não é, rapaz, a gente depende dos seres humanos, rapaz, sabe? E tudo isso que se dá discutindo aí, tá certo? É na cabeça dos humanos, rapaz, sabe? Não está fora, não está fora, sabe? Não está no outro patamar, não está noutra dimensão, está na dimensão dos humanos, tá certo? Aí que lembra Terêncio, rapaz, eu venho querer tratar do Terêncio Faz de. Eu acho que eu vou logo aqui no Terêncio só para invocar, tá certo? Eu não sei, vou pedir licença para Guma aqui, já joguei ali, sabe, a pintura estilizada dela ali de lado, mil desculpas, tá certo? Mas é que eu tô assim um pouco ansioso dele, então deixa eu invadir aqui, tá certo? Deixa eu falar do Terêncio, rapaz, sabe? O Terêncio foi um cara citado pelo professor Zé Geraldo de Souza Júnior, sabe, um professor da Universidade de Brasília, aposentado, creio eu. E bem aqui fala, rapaz, de Terêncio, deixa me ver aqui se é isso, sabe? Porra, bicho, sabe? Cadê? Eu acho que até já sumiu, tá certo? Terêncio, bora ver aqui rapidinho, tá certo? Quando se fala de Terêncio, veja, ele tem uma tirada, o Terêncio, que é a seguinte, deixa-me ver aqui. Sou um homem, 2 pontos. Nada do que é humano me é estranho. Nada do que é humano me é estranho, rapaz, sabe? Eu não sei se com isso a gente vai ter que dar razão, sabe, para aqueles caras que enfrentavam os absolutistas ali, sabe, quando diziam que a verdade, sabe, é absoluta. E eles diziam, não, rapaz, a verdade não é absoluta, a verdade é relativa, rapaz, cada cabeça uma sentença, rapaz, sabe? Eu acho que não é bem assim, não, tá certo? Porque senão a gente vai dar razão aí pro pessoal que defende aí sabe, a informação de superfície, tá certo? Como é que te chama a informação de superfície? O senso comum, tá certo?
O senso comum, sabe, é aquela coisa precipitada, tá certo? A gente precisa realmente pensar, sabe, nas coisas, no que vai dizer, tá certo? O que é dito assim de inopinado, sabe, de sopetão, tá certo? Lembrando uma pessoa que eu conheci, sabe, bem perto de mim, com o mesmo sangue que eu, sabe, que dizia assim, rapaz, olha, comigo é assim, tá certo? Eu não tenho papas na língua, sabe? Eu não sei se ela queria dizer palpos, o palpos de aranha, tá certo? E na língua, tá certo? Ela dizia papa na língua, não sei se estava se referindo a mingau, mas eu acho que é palpos de aranha, tá certo? Eu não tenho palpos na língua, e aí se fez a corruptela de palpos e virou papa, sabe? Mas assim, rapaz, sabe, as coisas que a gente fala lá de modo precipitado, as coisas que a gente diz de modo precipitado, as coisas da emergência, da superfície, é que eu chamo de senso comum, tá certo? E é preciso ter cuidado com o senso comum, rapaz. E eu não sei se aqueles cidadãos ali pré-socráticos ali, eu não sei como é que chama, é uma doutrinazinha que tem aí, tá certo? Que afirma que cada cabeça é uma sentença, e não pode ser assim, rapaz, não pode, não pode. O ser humano, sabe, ele é racional, ponto final, tá certo? Não tem, nós temos a base humana, a base do corpo, sabe, a base que sustenta o corpo, sabe? Digo melhor, a base que sustenta o pensamento, a razão, sabe, a lógica, tudo bem, nós temos tudo isso, tá certo? Aí o Zé Geraldo diz, mas espera lá, rapaz, foi o Max que falou, o Max adorava sabe, o Terêncio, sabe? Mas talvez o Marx adorasse o Terêncio por outras questões, tá certo? Eu acho que essa questão está bem aqui, rapaz. Diz aqui assim: a obra de Terêncio é composta por pelo menos 6 comédias que resistiram à ação do tempo, chegando aos dias de hoje. São elas. Aí dá o nome aqui, sabe, das 6 comédias que eu não vou ler agora porque não interessa, tá certo? Foi tão grande a preferência por Terêncio na Idade Média que suas peças eram representadas nos colégios e na Renascença foram traduzidas para as várias línguas, tá certo? Mas antes disso aí, diz aqui assim, pouco apreciado pelo público romano, aí veja que o Terêncio, ele nasceu em Cartago, rapaz, em 1995. Cartago era uma colônia, é uma cidade que evoluiu de uma colônia, sabe, de um processo de colonização dos fenícios na África, tá certo? E ele nasceu em 1995 a.C. E morreu em 185. Então veja que ele foi de 195 a 185, tá certo? Antes de Cristo. Não, não, não. Aqui está dizendo assim. Provavelmente ele nasceu entre ou em 195 ou em 185, tá certo? Em Cartago, tá certo? E morreu em 159 a.C., na cidade ou na região ou qualquer coisa assim, chamada. Deixa eu ver o que é isso aqui. Lago Estinfalo. Fica na Grécia, localizado na Arcádia, região do Peloponeso, perto de Conto. Nasceu na região, numa comunidade, sabe? Não sei se numa cidade ali, próximo ao lago Estinfalo, tá certo? E ele foi dramaturgo e foi poeta, tá certo? Então ele era um cara da estética, tá certo? Um cara da estética, um cara aí, sabe, da liberdade, um cara sem compromisso com a verdade estrita, tá certo? Com a verdade verdadeira, tá certo? Quem foi que disse que a ficção é o reino da mentira ou qualquer coisa assim, tá certo? Você tem a realidade, o real e tem o ficcional, tá certo? Você tem a realidade e tem a ficção, tá certo? A ficção é o inventado, é o imaginado, tá certo? Mas tirado do corpo, rapaz, sabe? Tirado do corpo. Tem algumas coisas que não se tira do corpo, aquelas coisas mais abstratas, ali aquelas coisas com natureza matemática, tá certo? Mas o pensamento, de um modo geral, o pensamento utilitário, por assim dizer, tá certo? Ele é tirado, sabe, do corpo, sabe, dos sentidos, das vivências, das experiências, do social, assim, por assim dizer, tá certo? E quando você constrói aí, sabe, então veja, nesse campo aí dos sentidos, tá certo? Nesse campo aí em que a razão opera, em que aí, sabe, a razão fazendo ali, sabe, construindo inclusive valores, você produz o real, tá certo? Onde há um esforço de se aproximar um pouco ali, sabe, da essência das coisas, tá certo? E encontrar uma verdade, tá certo? Essa é a questão.
A outra, sabe, é você sem descompromisso, sabe, aí com liberdade total, liberdade absoluta, tá certo? E portanto, ele vai dizer, sabe, que no mundo da racionalidade a verdade não é absoluta, tá certo? Porque não se consegue entranhar, sabe, no essencial, tá certo? Na substância do essencial. Ninguém alcança a substância do essencial. Do essencial só se tem a aparência, o fenômeno, tá certo? Mas já no mundo da ficção, tá certo? No mundo da estética, sabe? No mundo da literatura, na dramaturgia, como quer aí, sabe? E no mundo da poesia, tá certo? Aí a liberdade é absoluta, tá certo? A mentira, sabe? A dramaturgia, digo melhor, a ficção é o campo da mentira, sabe? Mentira no sentido, sabe, amoral, tá certo? Tá certo? No sentido neutro, tá certo? A mentira, sabe, que tem uma finalidade, veja que no caso do Terêncio, ele usava a mentira na dramaturgia e na poesia, tá certo? Onde não há compromisso com a verdade racional, tá certo? Com a verdade lógica, tá certo? Essa é a questão. E o Terence operou por aí veja, quando ele diz, sabe, quando ele diz aqui, sabe, que sou um homem, nada do que é humano me é estranho, tá certo? Veja, eu acho que ele estava pensando nele enquanto dramaturgo, enquanto poeta, tá certo? Sou um homem, tá certo? Um cara aí, sabe, cheio de nervos, músculos, sangue, sabe? E aí, sabe, fracassos, fraquezas, sabe, doenças físicas, tá certo? Ontem passou uma reportagem, sabe, sobre idosos hospitalizados, sabe, numa rede de Santa Casa, eu não sei qual foi a cidade, em que esses idosos estão largados ali num hospital de Santa Casa, tá certo? E já receberam alta, mas não podem ir para casa porque casa eles não têm, rapaz. Repito, eles não podem ir para casa porque casa eles não têm, tá certo? E os parentes? Os parentes não querem saber, rapaz, daquele corpo doente, sabe? Daquele corpo já distraído, sabe? Daquele corpo adoentado, sabe? Daquele corpo de alma ausente, às vezes até, tá certo? Porra, bicho, olha. Mas veja, o que eu quero enfatizar é a questão do corpo, em que a alma e o espírito, sabe, eles ficam por ali rondando até um certo tempo. Aí chega um tempo que a alma e o espírito largam o corpo para trás. Como acho que é o caso daqueles idosos ali, tá certo? Fudidos, sabe? Com problemas de comunicação, tá certo? Com problemas mentais, tá certo? Com uma alma e um espírito, sabe? Uma mente, sabe? O intelecto embotado e a mente doente, sabe? Porra, bicho é foda, olha, porra. E eu penso que o Terence ele vai por aí, rapaz. Sou um homem, mas nada do que é humano me é estranho, tá certo? Eu acho que ele está se reportando, sabe, ao que ele vê ao redor, tá certo? A matéria que ele trata nos seus contos dramatúrgicos, tá certo? O que foi mesmo que ele produziu, hein? É, comédias, sabe? Ele produzia comédias e poesias, tá certo? E eu veja de onde ele tirava o material para as suas comédias e para as suas poesias, era do humano ao redor, rapaz, sabe? Essa mesma coisa que eu observo, sabe? Hoje eu me dediquei, aí eu já vou fechando. Veja que eu quero enfatizar que o Marx era, sabe, gostava do Terêncio, sabe? E particularmente me parece que ele apreciava essa tirada do Terêncio, certo? Que diz assim: sou um homem, nada do que é humano me é estranho, tá certo? E a outra tirada é: enquanto a vida, há esperança, tá certo? Essa frase é muito manjada. Enquanto a vida, a esperança é a última que morre. Ora, porra. Mas veja que se o Marx apreciava, sabe, essa tirada do Terêncio, sabe, sou um homem, nada do que é humano me é estranho, essa tirada, a propósito, me lembra ali o Nietzsche, sabe, quando diz, sabe, que como foi que o Nietzsche falou a respeito assim, sabe? É humano, demasiadamente humano, tá certo? Humano, demasiadamente humano, tá certo? É porque, veja, assim, rapaz, nós não nascemos anjos, sabe? Nós não somos almas de um ser. Nós não somos. O quê? Nós não. Veja, nós não somos obra, sabe? Obra de um ser criador, assim, sabe? Que nos queria para si, tá certo? Não tem isso, sabe? Admitindo que houve um criador, tá certo? Fomos colocados no jardim do Éden, sabe? Aí, sabe, para poder, sabe, dar pernadas, sabe? Comer o fruto da árvore proibida, tá certo?
depois disso ter a bunda chutada e ganhar do mundo, rapaz, sabe? E se colocado no mundo, sabe? E ter conseguido chegar no tempo de Marx e ter conseguido chegar no meu tempo, tá certo? Passou antes pelo tempo de Terêncio, tá certo? Passou também pelo tempo de Nietzsche, tá certo? E esse ser humano ele foi observado, sabe, já de numa forma, sabe, mais aí, sabe, mais avançada, tá certo? E veja, eu no meu caso, eu em pleno século XXI, hoje sexta-feira, certo? Sexta-feira 22, rapaz, sabe? Estou tendo assim uma oportunidade sem existência de outra, tá certo? Para refletir sobre essas questões e poder enxergar. Veja que hoje, pelo que eu assim, veja, eu não quero deixar de tirar a perspectiva de Marx. Marx que foi um alemão, tá certo, que pensou aí, sabe, que pensou a riqueza das nações, segundo propôs o Adam Smith, tá certo? E disse que Adam Smith falou isso, sabe? Que uma sociedade em que a sua maioria é pobre, sabe, não pode querer ser feliz, tá certo? E eu não sei se o Marx seguiu por essas coisas, tá certo? Mas o fato foi que ele pensou no tempo dele ali, sabe, uma dor que ele sentia, sabe, de ver ali, sabe, a pobreza ao redor, tá certo? De ver no campo da política a opressão da classe dominante, tá certo? Veja que o Marx nasceu em 18, 28, 38, em 38 ele estava com 20 anos, tá certo? Em 38, certo? Em 48 ele estava com 30 anos, tá certo? E ele estava na metade do século XIX, e muitas coisas estavam acontecendo ali na Europa, onde ele vivia, tá certo? Mas outras coisas estavam acontecendo no mundo por onde ele tinha notícias, a comunicação era muito comprometida na época, certo? O mundo na época não era ainda a aldeia global, tá certo? Eu não sei se a máquina a vapor já estava por aí operando, tá certo? Os trens, sabe, não sei se já estava operando, é pesado, eu acho que não, tá certo? Os trens só vão surgir ali nos Estados Unidos com intensidade, por exemplo, a partir da guerra civil deles ali, depois de 65, tá certo? No século XIX, mas depois de 65, e talvez se estabeleçam, viesse a se estabelecer ali no final já do século XIX, quando Marx estava morrendo, sabe? Em 1888, tá certo? Veja que Marx nasceu em 83, tá certo? No século XIX, 1883. Eu só sei dizer, sabe, que, veja, eu estou apreciando aqui o Marx, que deixou para nós uma leitura que ele fez, uma resenha que ele fez, uma obra que ele produziu, sabe, baseada na leitura e na resenha da obra de Adam Smith, de David Ricardo, sabe, com acréscimos da sua formação cultural, educacional, sabe, na cultura europeia, na cultura, sabe, ocidental, tá certo, greco-romana que seja, entendeu? Mas veja que ele foi um cara, sobretudo ele foi um cara sensível, sabe, sensível ao mundo ao redor, tá certo? Talvez por isso ele se identificasse com o Terence, porque o Terence ele foi um escravo, rapaz. Deixa eu me ver aqui, bem aqui diz assim, olha. Foi vendido como escravo ao senador Terêncio Lucano. Mas veja, não é que ele tenha sido escravo e não tem nada a ver, tá certo? O povo dele, por algum motivo, veja que ele estava ali, sabe? Eu não sei se ele estava, em que tempo foi aquele, tá certo? Não sei se foi no tempo do Aníbal, do Hannibal, do Aníbal, tá certo? E ali, aquelas coisas ali. Nesse mundo, naquele tempo, ninguém tinha segurança, rapaz, sabe? A comunidade poderia ser invadida, a cidade poderia ser invadida, uma parte dos homens sadios poderiam ser assassinados, outra parte, sabe, era levada, sabe, como escravo. E quem sabe o Terêncio aqui fala que ele foi um escravo e se tornou um escravo, aí, sabe, por conta dessas situações de opressão, tá certo? Provavelmente nem negro fosse para dizer assim, não era porque era negro, aquela coisa toda. Não era. Qualquer cidadão, sabe, pode, num certo momento, se tornar escravo. E tem momentos da história em que a escravidão ela tem assim, uma certa facilidade para acontecer. Bem aqui diz que, sabe, que a obra dele está aqui, olha. Pouco apreciado pelo público romano, que preferia as farsas mais vivas e coloridas de Plauto, foi apreciado na Idade Média e na Renascença, não sei mais o que, tá certo? Então veja que no seu tempo, sabe,
talvez, quem sabe, com a pecha, com o preconceito de ele ter uma origem escrava, tá certo? Mas ele foi liberto pelo dono dele, tá certo? O dono dele o comprou, tá certo? Mas veja, rapaz, sabe? E veja que eu estou falando aqui do humano, rapaz, do humano demasiadamente humano, rapaz. Sou um homem e nada do que é humano me é estranho, tá certo? E Marx pensava nisso, sabe? Pensava na sua própria condição de judeu perseguido, tá certo? E, e a partir daí, sabe, ele elabora um pensamento humanista, tá certo? Um pensamento iluminado, iluminista, tá certo? E culmina afirmando, sabe, que entre os humanos há opressão, há, sabe, a dominação, sabe, a, a apropriação econômica, sabe, dos excedentes por uma minoria, sabe, que busca o enriquecimento a todo custo, tá certo? E por conta enriquecimento, dessa avareza, desse comportamento avarento, tá certo? Desse comportamento de ganância, ele termina por oprimir sem pejo, rapaz, sabe? Sem vergonha, tá certo? Do esforço dos outros, rapaz. Eu penso que essa situação de exploração, sabe, da força humana, sabe, seja através do salário, sabe, seja, sabe, enfim, aí a apropriação do esforço humano pela forma capitalista, tá certo? Eu acho que essa coisa, sabe, no plano da ética, tá certo, deve ser condenado, certo? E do ponto de vista jurídico e penal, tá certo? Deve ser também, rapaz. Da mesma forma como a escravidão aqui, sabe? Aqui no Brasil a escravidão durou 300 anos, bicho, sabe? Me parece que o Brasil foi o país que mais, sabe, explorou a escravidão, foi um dos últimos países, sabe, a abolir a escravidão, sabe, a dispensar o trabalho escravo. Mas veja que não mudou muito, rapaz, sabe? Não mudou, porque mesmo que o trabalho hoje seja remunerado, tá certo? Não deixa de ser de uma forma antiética, tá certo? Não vou falar moral, porque a moral é do campo individual. Eu prefiro mais ver do ponto de vista da sociedade, sabe? Do ponto de vista da sociedade, eu creio, do ponto de vista das instituições, tá certo? Que essa forma de tomar o trabalho forçado dos outros, de criar dificuldades, como estão fazendo agora com Cuba, rapaz, sabe? Com Cuba, não sei se o Gerald Ford, aquele porta-avião, está chegando, acho que eu li alguma coisa a respeito, está chegando ali no entorno do Caribe, está chegando no Caribe, tá certo? O Nimitz, tá certo? Outro porta-aviões, passou aqui pelo Brasil, tá certo? Está, me parece, se dirigindo também ali para o Caribe. Vão fazer um cerco, rapaz, ali no entorno de Cuba, tá certo? E vão oprimir ali, me parece que os cubanos são 6 milhões, sabe, de cubanos ali, tá certo? E estão passando, sabe, a maior dificuldade porque ali, sabe, tem um doente, um psicopata chamado Marco Rubio ali, sabe, que não perdoa, sabe, ali, sabe, ter perdido a condição, sabe, os parentes dele, sabe, tiveram que sair correndo, mas me parece que os parentes dele, do Rubio, sabe, saíram ainda, sabe, em tempo de paz, foram ali para Miami, sabe, em tempo de paz, tá certo? Só depois é que o Fidel botou curto, botou fedendo, rapaz, ali junto com o Che Guevara, tá certo? E botaram o Fulgêncio para correr, rapaz, sabe? E tem 50, me parece que tem 59 anos, isso foi em 59, certo? Vamos colocar 60, 40, 67 anos, tá certo? Que isso aconteceu, tá certo? Mas os caras não perdoam, rapaz, sabe? E estão ali, sabe, oprimindo ali o povo cubano, tá certo? Hoje apareceu um vídeo, o Thiago Ávila, um ativista internacionalista, tá certo? Mandou um vídeo hoje para o Brasil 247, eu assisti, tá certo? Onde ele relata o que aconteceu com ele. Ele estava na flotilha Samud, sabe? E foi preso, foi torturado, sabe? Ele só faltou ser estuprado, rapaz, só que faltou. Mas a segunda aí, cerca de 402 outros ativistas internacionalistas foram agora, há uma semana atrás aí, sabe? Novamente interceptados ali, sabe, e abordados pelas forças sionistas ali no Mediterrâneo, foram, sabe, detidos, foram aprisionados, sabe, e foram estuprados, foram espancados, foram torturados, tá certo?
Porra, bicho, que porra é essa, caralho? Não dá pra entender isso, tá certo? Estava assistindo ali a parte internacional do Brasil 247, onde se mostra ali a situação na Ásia, ali na Ásia Ocidental, onde está o Irã, sabe, ali onde está o Golfo Pérsico, sabe, onde estão ali aqueles reinos arábicos ali, tá certo? São 5 monarquias, me parece, ou 7, não estou bem certo, tá certo? Mas veja que os Estados Unidos, como faziam os romanos no seu tempo, sabe, construíram estradas para facilitar a movimentação das tropas, tá certo? Os milhares de soldados ali que eles tinham, sabe, para fazer ali, sabe, para fazer conquistas, para praticar imperialismo, tá certo? Os estadunidenses hoje, depois da Segunda Grande Guerra, eles instalaram bases militares. Os próprios ingleses, rapaz, sabe, no seu tempo de colonialismo, no século XIX, eles construíam também bases, sabe, bases militares nos países colonizados, tá certo? E os estadunidenses seguiram a mesma tradição depois da Segunda Grande Guerra, tá certo? E instalaram bases. Me parece que são 800 bases militares dos estadunidenses, sabe? No mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Eu não sei se Alcântara, sabe, é uma base militar, não sei. Rapaz, eu só sei dizer que essa forma, sabe? Veja, então, aí a gente volta para pegar a tirada de Terêncio, sou homem, nada do que me é humano me é estranho. Veja que o Marx pensou nessas coisas. Marx tratou da opressão, tratou da dominação, tratou da exploração do ser humano pelo ser humano, tá certo? E elaborou uma teoria para dizer, sabe, que no mundo moderno do tempo dele, no século XIX ali, tá certo? As indústrias se instalando, tá certo? O que emergiu ali e que foi pensado pelo Adam Smith, tá certo? Foi uma luta de classes, tá certo? A luta daqueles que tinham a propriedade privada dos meios de produção, que instalavam fábricas, sabe? E constituíam indústrias para produzir mercadorias, tá certo? E de um lado ficava então o capitalista, o empresário, certo? E do outro ficavam os que eram usados nessas instalações aí de fábricas e de indústrias, sabe? Para produzir mercadorias, tá certo? E Marx vai então trazendo e dizendo, sabe, que essa relação é a última, tá certo? Hoje, veja que hoje veja que hoje Oi, eu não sei se está gravando, tá certo? Mas veja que hoje é que eu estou recebendo uma ligação, tá certo? De uma cliente, tá certo? Mas me parece que está tudo certo aqui. Mas veja, bicho, é o seguinte, esperando que a gravação continue, tá certo? Eu não sei, bora ver. Mas o fato é que Marx pensava, sabe, no seu tempo, a última expressão da opressão do ser humano, sabe, na direção do semelhante, tá certo? Era estabelecer a luta de classes, tá certo? Onde de um lado havia o patrão, de outro lado havia o empregado, certo? O proletário, tá certo? Hoje o que eu ia falar era do processo tardio do capitalismo, que é a financeirização, onde o capital dirige, sabe, os investimentos não mais agora para plataformas de fábricas e de indústrias, mas para os bancos, sabe, para as plataformas bancárias, para os fundos de investimentos, sabe, procuram a BlackRock. A BlackRock já não, acho que ela não está mais nem aceitando qualquer cliente, tá certo? A BlackRock, que é aí uma plataforma do mundo financeiro, tá certo? Eu não sei bem como definir essa, essa instituição. Eu acho que eu vou chamar a esse meu vídeo de BlackRock, sabe, para chamar, quando já são 29 minutos de vídeo, para chamar, sabe, aqui pelo menos está tudo certo, espero que esteja, tá certo? Eu desliguei o ruído do celular, tá certo? De chamada. Rapaz, eu só sei dizer que eu vou chamar de BlackRock a esse vídeo, tá certo? Para pensar justamente nessas questões aí, sabe? Eu não posso perder o viés do Terêncio, tá certo? Que disse, certo? Sou um homem, nada do que é humano me é estranho, tá certo? Que a gente não se deve surpreender, rapaz, com o ser humano, tá certo?
ser humano que elabora as desculpas, sabe, para poder, sabe, fazer dominação do outro, tá certo? Ele esculhamba com o semelhante, certo? Chama o semelhante de preguiçoso, sabe? Chama o semelhante de desqualificado, sabe? Chama o semelhante de, como dizia no seu tempo o Hitler, sabe, em relação aos eslavos, chama sabe, o semelhante de povo de segunda categoria, de povo inferior, sabe? Eles, alemães no caso do Hitler, sabe, se achando supremacistas, tá certo? Só porque tinham ali, sabe, a pele clara, a pele branca, os olhos azuis e o cabelo loiro, certo? Hitler que não tinha nenhuma desses traços aí, tá certo? Não tinha, ele tinha o cabelo preto, tinha os olhos talvez castanhos, tá certo? E não tinha lá aquela estatura ou aquele corpo ali de viking, não tinha, de Neandertal não tinha, tá certo? Hitler, tá certo? Mas ele se imaginava que tinha, tá certo? E jogou, sabe, um discurso dentro do Mein Kampf, do livro que ele escreveu, tá certo? Para ali, sabe, desclassificar ali os judeus, sabe? E nessa época, sabe, Marx já estava para trás, rapaz, olha. Imagina se Marx tivesse sobrevivido, sabe, a Hitler, tá certo? Eu vou ficando por aqui, rapaz caboclo falador, que valeu, tá certo? Eu não sei também, acho que ao invés de chamar de Black Horse, acho que eu vou chamar de Terêncio, sabe? Em homenagem a Terêncio, tá certo? Esse caboclo aí, sabe, que atraiu a atenção de Marx. Bom dia, bom dia, bom dia.